Ren era uma criança feia, pobre e negligenciada que foi forçada a assistir sua família ser queimada pelo demônio quando ainda era jovem e foi abusado como escravo pelo grupo do herói pelo resto de sua vida miserável. Mas mesmo com todo o bullying que suportou, o herói o expulsou do patético grupo, dizendo que ele era tão inútil quanto sua mãe infiel, depois de tê-la derrubado. Quando Ren ouviu essas palavras, deu um soco na cara repulsiva de Aros, dizendo para ele nunca mais falar assim sobre sua mãe, e deixou o grupo. Durante todos aqueles anos, Ren havia fingido deliberadamente ser inútil e havia ocultado secretamente seu sistema de nivelamento, Shea, para domesticar todas as espécies supremas, junto com sua habilidade proibida de escravizar os deuses e destruir o mundo inteiro. Certo dia, após finalmente ter juntado dinheiro suficiente para comprar o jantar pela primeira vez em 2 semanas, ouviu o grito de uma garota ao longe. Quando correu em direção ao som, viu uma garota gato prestes a ser devorada por um tigre enraivecido. Quando a fera estava prestes a atacá-la, Ren tentou esfaquear o pescoço do monstro, mas sua lâmina quebrou ao meio antes de ser arremessado e colidir contra uma árvore. Com o tigre se aproximando dele, Ren gritou para a garota fugir e se preparou para seus momentos finais, esperando ao menos ganhar tempo para ela escapar. No entanto, a garota jurou que usaria toda sua força e saltou no ar, antes de se impulsionar para baixo e derrotar o tigre instantaneamente. Quando ele viu seu poder físico impressionante, lembrou-se de que, entre as 4 espécies supremas conhecidas pela humanidade, havia uma tão rara que só era mencionada em lendas. Então, quando ela disse a ele que era um espírito felino, a espécie mais rara, Ren correu para impedir que ela caísse dentro de seus braços. Suas palavras finais foram que ela queria devorar sua carne. Com licença? Momentos depois, a garota começou a devorar a carne de Ren, agradecendo por ele ter enchido seu estômago, pois ela não comia há dias. Ela se apresentou como Kunid, uma das últimas espíritos felinas vivas, e depois que Ren se apresentou, ela sentou ao lado dele dizendo estar feliz que um cara feio como ele havia salvado e pediu que ele contasse mais sobre si enquanto voltavam ao Guilda dos Aventureiros. Ren contou sua triste história de vida, percebendo que ela era a primeira pessoa a ouvi-lo. Quando terminou, Kunid ficou triste por ver que uma pessoa tão gentil como ele havia sido tratada como lixo, mas ele acariciou sua cabeça dizendo que estava tudo bem. Após acariciá-la, ela disse ter certeza de que ele era poderoso. Embora ele dissesse que era apenas um domador de feras inútil, ela disse que acreditava que ele poderia domá-la, pois enquanto ele salvava sua vida, percebeu que ele poderia ser o único humano no mundo capaz de domar um espírito felino. Então, ela se ofereceu para ser domada por ele, e Ren pensou que poderia evitar que outros morressem com a ajuda de uma espécie suprema. Contudo, ele percebeu que, mesmo sendo uma espécie suprema, o que mais queria era conhecê-la melhor. Então, ele tirou a luva e mordeu seu dedo, soltando sangue em sua mão enquanto estendia a mão e começava a entoar o feitiço de dominação. Seus selos mágicos começaram a circular Kunid até que um símbolo se formou em seu braço, selando seu pacto. Quando ela terminou, viu o símbolo que os ligava, e Ren não conseguia acreditar que aquilo não era um sonho. Ela estendeu a mão, segurou a dele, e começou a correr com ele em direção à Guilda dos Aventureiros. Lá, Rox o parabenizou por completar sua primeira missão e se tornar um aventureiro de rank F, mas ficou surpreso como um cara feio e mal cheiroso como ele havia conseguido falar com uma garota. Mesmo tendo sido pago com 50 moedas de cobre, Ren percebeu que isso não seria suficiente para alugar um quarto. Rubio lembrou que nenhuma garota gostaria de dividir um quarto com alguém que cheirasse como uma convenção de anime. Entretanto, um cretino qualquer se aproximou dizendo que nunca tinha visto um espírito felino antes e sugeriu que Kunid largasse o idiota feio com quem estava andando. Essas palavras fizeram Kunid gritar com o homem, dizendo que Ren era seu mestre atraente, mas o homem riu em sua cara, achando que não havia chance de uma pessoa fraca como ele domar a espécie suprema mais rara. Contudo, Kunid afirmou que Ren era mais forte do que ele jamais seria. Então, o homem desafiou Ren para uma queda de braço, dizendo que a garota seria o prêmio. Percebendo que recusar essa partida permitiria que o homem perseguisse Kunid novamente, Ren decidiu aceitar e agarrou a mão do homem, determinado a salvá-la. Assim que a partida começou, Ren esmagou a mão do rival contra a mesa, e Kunid o declarou vencedor. O homem, humilhado, percebeu que não teria mais chances. Ren se perguntou quando havia se tornado tão forte, e Kunid explicou que esse era um efeito colateral do ritual de dominação. Ao domar uma espécie suprema, ele também adquiriu a força física dela. Mesmo assim, ela o considerava o melhor mestre por sua aparência poderosa ao protegê-la, e queria partir logo para a próxima aventura. Enquanto colhiam algumas ervas, pois Ren gostava de comer, Kunid ouviu gritos ao longe.
Quando chegaram ao local, encontraram um grupo de bandidos tentando roubar um velho pobre e feio. Percebendo que eles eram do clã das sombras, Kunid sugeriu que Ren recuasse e pedisse ajuda, mas ele sabia que não teriam tempo e disse que queria salvar o homem. Ele disse a ela que a distrairia enquanto ela o salvava. Depois de correr e pular agilmente, começaram a derrubar todos os bandidos, enquanto Kunid salvava o velho. No entanto, 3 bandidos estavam prestes a matar Ren, mas ele conseguiu afastá-los, e Kunid percebeu que Ren poderia ser o único humano capaz de domá-la. Ela nunca se arrependeria de se tornar sua serva, mas temia que seus poderes um dia o destruíssem. Ren se desviou dos ataques dos bandidos, derrubando-os. Quando todos os bandidos decidiram atacar ao mesmo tempo, Kunid se perguntou por que não conseguia tirar os olhos dele enquanto ele lutava, por que seu coração estava acelerado e por que lágrimas escorriam de seus olhos. Depois de derrotar todos, Ren notou que o velho, agradecido, disse que seu traseiro deveria já estar em uma cova, revelando que ele não era apenas um domador de bestas, mas também um domador de insetos. Foi a primeira vez que Conrad ouviu falar de alguém que dominava 2 classes. Mas Ren disse a ela para buscar reforços enquanto ele destruía todos os bandidos, e ela se perguntou se estava realmente ajudando como sua familiar. No entanto, ela só queria uma desculpa para se ajoelhar para ele e correu para a capital. Eventualmente, o enxame de abelhas chegou, e Ren amplificou todo o veneno delas com sua magia antes de se preparar para mandá-las embora. Ao mesmo tempo, o grupo do herói mal conseguiu escapar com vida. Lee então disse a Mina que tudo era culpa do novo __, e começou a gritar com o domador de bestas substituto por não ter explorado a área o suficiente. Depois de se afastar, Mina se perguntou se ele realmente achava que um único esquilo seria suficiente para estudar a área, então Lin disse a ele que deveria ter domado mais de 20 esquilos para garantir que não fossem emboscados. Ao ouvir essas palavras, o homem se perguntou de que __ estavam falando, porque o excesso de informações ao domar apenas 2 bestas fritaria o cérebro de uma pessoa. Lin se perguntou se Ren era realmente mais forte do que todos imaginavam, mas em vez disso chamou o homem de domador inútil e mentiroso, prometendo queimá-lo vivo se ele não assumisse a culpa por terem abandonado o velho. Então o domador de bestas fugiu antes que o matassem. Ao mesmo tempo, Ren conseguiu envenenar todo o esconderijo dos bandidos e libertar as abelhas de seu controle. Nesse momento, os aventureiros chegaram com Conrad e começaram a conter os bandidos, mas o líder deles ficou chocado ao ver que Ren conseguiu lidar sozinho com todo o clã das sombras. Depois que foram embora, Ren começou a acariciar Conrad, e ela abriu a boca para ele, mas um terremoto começou a acontecer na caverna, e do outro lado, uma besta rompeu a prisão e 3 lagartos reis surgiram. Os bandidos revelaram que estavam esperando esse momento, mas o lagarto matou os bandidos e começou a destruir todos os aventureiros. Enquanto Ren tentava proteger Conrad, ele socou um dos lagartos rei, e Conrad saltou para chutar o lagarto para longe. Ren disse aos aventureiros para levarem os bandidos para fora da caverna, dizendo que ele cuidaria dos monstros. Lembrando-se de como sua antiga versão era inútil, ele percebeu que as coisas eram diferentes agora, e com Conrad ao seu lado, ele avançou para socar o lagarto, feliz por finalmente ter encontrado uma companheira, pois com ela, foi capaz de derrotar todos os monstros em seu caminho. Depois de um tempo, Ren saiu da caverna e todos o parabenizaram por derrotá-los. Ao olhar para Conrad, percebeu que não importava se ela era ou não uma espécie suprema, pois com ela ao seu lado, ele sentia que poderia fazer qualquer coisa, e Conrad sentiu o mesmo. Mais tarde naquela noite, Conrad estava feliz por finalmente ter uma cama confortável, mas Ren se perguntou por que estariam no mesmo quarto, e o estalajadeiro desejou ao perdedor virgem feio sorte em durar mais de 1 minuto. Depois de derrotar todos os bandidos, Ren foi promovido para o rank R, e com todo o dinheiro que ganhou, decidiu reservar um quarto, mas não percebeu que só teria um quarto disponível. Conrad tentou arrastá-lo de volta para a cama, mas Ren disse que nunca poderia dormir no mesmo quarto com uma garota. No entanto, Conrad disse a ele que, embora estivesse envergonhada, ela estava certa de que Ren era apenas um inútil que nem teria coragem de fazer algo se uma garota pedisse. Ren, por sua vez, disse a ela que ela não deveria confiar tão rápido nas pessoas, mas antes que ele pudesse sair, Conrad disse que não confiava em ninguém além dele, pois, afinal, ele já havia arriscado sua vida inúmeras vezes para salvar os outros, e disse que nunca deixaria seu mestre dormir lá fora. Assim, Ren concordou em dormir no quarto, mas quando ela pediu para dormir na mesma cama, ele gritou que nunca faria isso. Enquanto ele dormia, Conrad continuou olhando para Ren,
percebendo quão incrível ele era e que, por toda a dor que ele havia passado, ela queria ser quem curasse suas feridas, prometendo ficar ao seu lado para sempre. Uma semana depois, Ruby disse que havia um monstro gigante guardando a Ponte Street, que estava destruindo todo o comércio, e perguntou se ele seria capaz de derrotar a besta, dizendo que a recompensa era de 5 peças de ouro. Ren, com seu lado ganancioso, aceitou a missão imediatamente. Quando chegaram à ponte, Conrad pensou que a ponte era definitivamente maior do que o milímetro Peter de Ren. Enquanto se perguntava sobre o monstro, um dragão gigante apareceu no céu, descendo ao chão. Quando a poeira baixou, uma figura com cabelo vermelho apareceu de dentro, dizendo que seu nome era T, uma das segundas espécies supremas, os dragonoides. Ela continuou dizendo que estava procurando um oponente forte esse tempo todo, então ofereceu enfrentar os dois juntos. No entanto, Conrad lembrou-lhe que ela também era uma espécie suprema e, assim que a luta começou, ela avançou em direção a Ren com toda a sua velocidade, mas ele bloqueou seu golpe por pouco. Sua força a surpreendeu, pois a maioria dos aventureiros já teria sido derrotada com aquele único golpe. Então ela decidiu dar-lhe o segundo teste, lançando uma chama de sua boca que eles mal evitaram. Mesmo assim, a cauda de Conrad foi queimada, então ela ficou furiosa e avançou em direção a T, mas antes de se aproximar, abaixou-se e tentou chutá-la para longe, mas T desviou de seu ataque e começou a lançar seus próprios golpes. Observando, Ren sentiu que seria trapacear intervir, então avançou para atacá-la enquanto ela estava distraída, mas Tanya conseguiu segurá-los e girá-los até lançá-los para o céu. Percebendo que não podiam se mover no ar, Tanya preparou seu golpe final e lançou seu sopro de fogo contra eles, mas depois que a névoa se dissipou, ela viu que, de alguma forma, haviam sobrevivido ao ataque, pois no último momento pularam dos pés um do outro para evitar o fogo. Tanya os parabenizou por serem os primeiros aventureiros a resistir tanto tempo. Ren percebeu que esse era o poder de um dragão, então pediu a Conrad para ganhar 3 minutos para executar seu plano, dizendo que estava confiante de que venceriam. Depois de se afastar, Conrad avançou contra Tanya para lutar contra ela, mas Tanya desviou de seus golpes, e quando Conrad lançou dezenas de ataques por segundo, Tanya estava certa de que logo ela ficaria sem energia. No entanto, Conrad disse que confiava no plano secreto de Ren, e ele percebeu que ela estava prestes a expor todo o plano. Mesmo assim, ele tentou se concentrar novamente ao sentir uma presença fraca durante a batalha e localizar o pássaro que estava voando ao redor. Após domá-lo, pediu para o pássaro chamar seus amigos. Depois de alguns minutos com Conrad e T se enfrentando, Ren disse a Conrad para deixar o resto com ele e convocou um enxame de pássaros para atacá-la. Seus ataques não foram capazes de ferir T, então ela os afastou, dizendo que um ataque inútil como aquele nunca machucaria um dragão, mas então ela começou a ficar tonta e caiu de joelhos, percebendo que estava paralisada. Quando o pássaro pousou em seu braço, ele disse a ela que os pássaros eram da espécie Pedro e liberaram uma grande dose de veneno, suficiente para paralisar até mesmo os dragões. Conrad então o abraçou para celebrar a vitória. Ele ia vendê-la. Ele disse a ela que só queria conversar, mas ela se perguntou por que ele iria querer apenas conversar, já que poderia fazer qualquer coisa com ela naquele momento. E pensou que ele era a pessoa mais estranha que já conhecera. Então Kadai começou a fazer cócegas nela até que ela concordou em acompanhá-los para dentro da guilda dos aventureiros. Ruby ficou chocada que um aventureiro patético como ele foi capaz de derrotar o cão de guarda da ponte, e quando ela se perguntou se a garota era um dragão, Ren disse que ela era apenas uma garota estranha de cosplay. No entanto, Tanya o empurrou e disse que era a rainha dos céus. Mas antes que ela pudesse terminar, Ren enfiou algo em sua boca e começou a sair da guilda. Enquanto andavam, Ren a alertou de que a cidade ficaria em pânico se descobrissem sua identidade, mas ela começou a mostrar seus poderes e a contar para as crianças que ela era na verdade um dragão. Fora da cidade, Tanya pediu desculpas por expor seu segredo para todos. Então Ren suspirou, dizendo a ela que deveria ir o mais longe possível daquela cidade. Contudo, ao invés de procurar outro lugar para treinar, T disse que preferia ficar com eles para o treinamento e abraçou Ren, dizendo que gostava dele pela forma como a protegeu na cidade. Quando Kunid começou a gritar para que Tanya se afastasse de seu mestre, ela perguntou se Kunid estava com ciúmes, dizendo que ninguém gosta de garotas que não sabem compartilhar. Naquele momento, ele se perguntou se Kunid ficaria bem com ele se juntando ao grupo dela. Embora ela estivesse relutante, Kunid aceitou. Depois de receber a aprovação dela, disse a Ren para formar um contrato com ela também, mas enquanto ele se preparava, nunca pensou que seria possível domar duas espécies supremas.
Ele mordeu o dedo, e o círculo mágico se manifestou. Ren começou a formar seu vínculo com ela, as fitas celestes começaram a envolvê-la, e após ela concordar em se tornar sua serva, o selo da domesticação apareceu em sua mão e o contrato foi selado. Kunid disse a ela para olhar para a mão, e ela viu o círculo mágico, pensando que era caloroso estar sempre conectada a Ren. No entanto, Ren agradeceu sua mão, pois todas aquelas noites solitárias que ele passou com sua própria mão finalmente estavam valendo a pena. T agarrou seu rosto, perguntando por que ele parecia infeliz, dizendo que estava ansiosa para ser sua serva. Naquela mesma noite, o grupo de heróis havia desperdiçado uma semana na floresta e todos perceberam o quão terrível era a vida sem Ren fazendo todo o trabalho pesado. Nesse momento, Arius percebeu que deveriam trazer Ren de volta, afinal, ele era um ingênuo __. Então, depois de usarem ele para limpar a floresta perdida, planejaram abandoná-lo mais uma vez. Enquanto isso, as duas garotas começaram a brigar sobre quem comeria carne de Ren enquanto ele dormia. Então Tanya chamou Kunid de tábua e Kunid a chamou de monstro gigantesco. Na manhã seguinte, eles começaram seu primeiro trabalho na floresta, onde precisavam localizar e exterminar todos os Slimes, pois, embora fossem apenas monstros de rank F, eles podiam se espalhar rapidamente e destruir fazendas. Kunid os odiava porque sempre a deixavam molhada. No entanto, Tanya prometeu lidar com eles por ela, e Ren ficou feliz que elas já estavam se dando bem. Depois de algumas horas sem encontrar os Slimes, Ren decidiu procurar de cima, e quando encontrou um pássaro, ativou sua magia para assimilar-se nele. Após um tempo, sua consciência deixou seu corpo e caiu sobre os grandes canhões de T, mas Ren acenou para eles do corpo do pássaro, dizendo que havia transferido sua consciência para o pássaro. Kunid se perguntou quando ele pararia de ser tão poderoso, mas Tanya percebeu que poderia aproveitar o corpo inconsciente dele. Quando ele perguntou o que fariam com ele, elas gritaram para ele ir embora e se perguntaram quando seus poderes ficaram tão absurdos. Após alguns minutos, Ren os guiou até o esconderijo dos Slimes, mas antes que Kunid pudesse esmagá-los, T perguntou se ele conseguia usar magia. No entanto, Ren revelou que nunca foi capaz de fazer nada além de acender uma vela. Então Tanya disse para ele tentar lançar uma bola de fogo contra os Slimes e o empurrou para que começasse logo. Enquanto olhava para sua mão, tentou lembrar da estrutura dos círculos mágicos e lançou uma grande bola de fogo, destruindo todos os Slimes de uma só vez. Isso era exatamente o que T esperava, pois, quando ele domou Kunid, ele foi capaz de ganhar as habilidades físicas de um espírito felino. Então, após domar T, ele foi capaz de adquirir os poderes mágicos de um dragão, o que lhe deu o segundo maior poder mágico do mundo. Centenas de outros Slimes apareceram mais uma vez, então Tanya disse que eles seriam seus novos alvos de treino, dizendo que ele precisava ficar mais forte, já que era o mestre delas. Percebendo que não poderia parecer um beta na frente das garotas, Ren pediu a Tanya para ensiná-lo sua magia e começou a lançar bolas de fogo nos Slimes. O que ele não esperava, no entanto, era o quão terrível ela era como professora, mas, ao menos, conseguiu ficar mais forte enquanto completavam as missões. De volta à guilda, Ren ganhou uma grande recompensa por exterminar os Slimes, então eles começaram a passear pela cidade, comendo as melhores comidas. Ren estava feliz que Tanya conseguia manter a boca fechada, mas enquanto estavam no restaurante, ambas as garotas começaram a devorar sua carne, e Tanya enfiou sua salsicha gigante na boca antes de engolir. Depois que ele percebeu que não teria chance de durar mais de um minuto, as garotas perguntaram onde Ren aprendeu a ser um domador de feras tão habilidoso, implorando para que ele contasse sua história. Então Ren revelou seu passado. 10 anos atrás, Ren cresceu em uma vila de domadores de feras e seus pais sempre o ajudavam a se aproximar dos animais, mas esses tempos não duraram, pois sua vila não existia mais. Ao ouvir essas palavras, Kunid pediu desculpas por fazê-lo falar sobre algo tão triste, dizendo que só queria saber mais sobre ele. Tanya disse que nunca o forçariam a reviver aqueles momentos, mas Ren sabia que elas estavam perguntando por que se importavam com ele. Então, ele contou o que aconteceu quando tinha 12 anos. Seus pais o deixaram para domesticar feras sozinho, mas quando a noite chegou, ele viu uma coluna de fogo vindo de sua vila. Ele começou a correr e, ao chegar, viu que sua vila inteira havia sido queimada e que sua família fora morta, deixando-o como o único sobrevivente. Os aventureiros o acolheram e começaram a usá-lo como escravo para ganhar seu sustento, e depois de alguns anos, o herói Arius o convidou para se juntar ao grupo deles. Então Ren aceitou sem pensar duas vezes, afinal, pensava que sua vida iria melhorar, mas não poderia estar mais longe da verdade.
Ele se tornou nada mais que o carregador do grupo e nunca dormia para garantir a segurança deles, eventualmente, percebendo que estava sendo usado. Após contar sua história, ele se desculpou por quão triste e patética era, mas Kunid segurou suas mãos, dizendo que finalmente entendeu por que ele sempre arriscava sua vida para salvar os outros. Era porque ele realmente queria ajudar as pessoas e salvá-las da tristeza que ele passou, dizendo que ele não era patético. T segurou sua mão, dizendo que ele era bondoso demais para o próprio bem, mas achava esse lado dele encantador e que estava feliz por ele ser seu mestre. Ao ouvir essas palavras, Ren percebeu que toda sua dor não foi em vão. Então, Tanya jurou que queimaria todos eles por serem tão cruéis, e Kunid disse que o grupo de heróis era quem não prestava e disse a Tanya que ela era mais legal do que esperava para uma forte com grandes canhões. Enquanto todos riam, Ren desejou que eles permanecessem juntos pelo resto da vida. Na manhã seguinte, eles partiram para derrotar um grupo de orcs nas montanhas, e Tanya queimou todos eles. Elas poderiam derrotá-los com um único sopro, mas Ren disse para não baixarem a guarda ainda. No entanto, Tanya estava confiante de que venceria todos sem problemas. Depois que Kanada esmagou um deles com uma pedra, outro Goblin tentou correr em direção a T, mas ela o eliminou com o rabo, por trás. Ela percebeu que tinha esquecido de um deles, e, quando estava prestes a queimá-lo, ele segurou sua perna e a derrubou, mas ela conseguiu queimar seu rosto. No entanto, outro Goblin apareceu por trás, então Ren enfiou a faca em seu braço, e Konad chutou o Goblin, eliminando. Tanya se preocupou com o sangramento de Ren, mas ele a lembrou de que podia se curar e começou a tratar o ferimento até que desaparecesse. Mesmo assim, Tanya mal podia acreditar que ele arriscara a vida. Enquanto voltavam para a guilda, ela continuou olhando para ele, ainda em choque. Após receber sua recompensa da guilda, ele se perguntou para onde Tanya tinha ido. Então Konad revelou que a viu um pouco abatida, sozinha na ponte. Ela percebeu que Ren estava apenas preocupado com ela, mas, por sua arrogância e poder, ela havia colocado sua vida em risco e se perguntou como poderia encará-lo novamente. Nesse momento, Ren apareceu e perguntou por que ela estava triste. Ela se desculpou por não ter ouvido seu aviso, pois, embora fosse um pequeno ferimento dessa vez, ela ficou com medo de colocar a vida dele em perigo. Ren acariciou sua cabeça e disse que estava apenas feliz por ela estar segura e que ela deveria ser mais cuidadosa na próxima vez. A Nadai também veio abraçar Tanya, dizendo que estava feliz por ela estar bem. Na pousada, Ren implorou a senhora por mais um quarto, dizendo que não aguentava todo o sofrimento que seu corpo passava ao dormir no chão duro. Tanya percebeu que ele as deixava dormir na cama, mesmo sendo ele quem pagava pelo quarto, e se perguntou por que não conseguia parar de pensar em Ren e sobre o calor que sentia no coração. Ela achava que seus sentimentos por Ren estavam se tornando perigosos, mas mentiu para si mesma dizendo que não estava apaixonada, afirmando que não era uma fácil para ele. Continue pensando assim, querida, ela disse a si mesma, e antes de dormir, o cobriu e desejou bons sonhos. No dia seguinte, na floresta, Tanya pensou que Ren poderia se beneficiar ao comprar uma arma, e Konad ficou animada com a ideia de seu mestre ficar mais forte. Ren congelou no lugar ao ver o grupo de heróis. Arus disse que fazia muito tempo desde a última vez que se viram, mas Ren decidiu ignorá-los e continuar caminhando. Arus ficou triste por Ren tratá-lo de forma tão fria. Quando Tanya perguntou se eles eram o grupo de heróis, Arus percebeu que estava diante de um espírito de gato e uma dragonoide e achou impossível que alguém tão inútil como Ren pudesse domesticá-los. Ele pensou que Ren era o servo delas, mas Tanya gritou que Ren era seu mestre, e Ren perguntou por que eles queriam conversar. Arus revelou que investigar a Floresta Perdida estava sendo mais difícil do que imaginavam, pois, quanto mais procuravam o destino, mais longe ele ficava, então ele queria pedir ajuda a Ren para explorar a floresta e carregar as malas deles novamente. Os outros disseram a Ren que ele deveria agradecer por ter mais uma chance, mas Ren disse para procurarem outra pessoa. Antes de ele ir embora, Mina revelou que estavam atrás de uma relíquia nobre, pois, sem ela, as forças do Rei Demônio poderiam destruir todas as cidades deles. Percebendo que seu passado estava prestes a se repetir, Ren aceitou relutantemente ajudá-los. Arus disse que um perdedor inútil como ele deveria ter concordado desde o início, e todos começaram a zombar dele. Tanya e Konad os interromperam, dizendo que, antes de Ren ajudá-los, precisavam se desculpar com ele. Tanya disse que demitir um homem só para pedir um favor novamente merecia algo melhor do que um pedido de desculpas qualquer e disse que eles deveriam se ajoelhar. Se não obedecessem, ela os queimaria, mas não queria contrariar seu mestre, então estava disposta a poupá-los.
A ideia de se ajoelhar para Ren fez o herói gritar, e todos rejeitaram a ideia de que alguma vez fizeram algo de errado. Quando Aros tentou agarrar Ren, ele mandou que mantivesse suas mascotes sob controle, chamando-as de animais imundos e repugnantes, apesar de bonitos, pois, para ele, não passavam de bestas sem valor. Ren, então, disse que se ele desrespeitasse suas companheiras novamente, iria acabar com ele. Aros desafiou Ren para um duelo, e ele aceitou. Todos começaram a se enfrentar. Conad foi emparelhada contra Agatha e disse que o derrubaria até que ele pedisse desculpas, mas Agatha disse que nunca se desculparia com alguém inútil como ele. Conad correu em direção a ele e quase quebrou sua espada com um chute, desferindo uma série de ataques, cada um forte como um martelo. Enquanto ele tentava cortá-la, Conad desviou, e Agatha ativou sua técnica secreta de fogo infernal, mas ela a chutou como se fosse um brinquedo, dizendo que homens que carregam espadas grandes e tentam se parecer com Johnny e Cindy geralmente estão compensando algo. Agatha jurou liberar todo o seu poder, mas Conad o considerava fraco e disse que estava usando apenas metade de seu poder. Ao perceber que ela não estava nem tentando, o homem começou a tremer e se perguntou por que alguém tão forte seguiria Ren. Em um instante, ela desapareceu em sua direção, dizendo que Ren era mais forte do que eles jamais poderiam ser, e deu um chute em seu rosto, deixando-o inconsciente e quebrando a árvore atrás dele. Do outro lado do campo, Tânia enfrentava Lin e Mina, que começaram a lançar suas magias contra ela. Com um estalo de dedos, ela neutralizou ambos os ataques, dizendo que o poder delas era tão pequeno quanto seus bustos. Ambas perceberam que tinham sido derrotadas e decidiram liberar suas magias supremas. Tânia estalou os dedos novamente, cancelando os ataques delas, usando uma das artes ocultas, o cancelador de matéria, capaz de destruir os fundamentos de um golpe mágico e eliminar seus efeitos. Quando Mina lhe disse para se curvar aos deuses, Tânia afirmou que Ren era seu mestre e podia domar milhares de feras, e um dia poderia até domar os deuses. Lin e Mina decidiram colocar toda a sua energia em um ataque final, mas Tânia estalou os dedos novamente, dizendo que elas não iriam zombar de seu mestre sem consequência. Sob seus pés, ela começou a conjurar magia de nível lendário, dizendo que faria os céus esmagarem suas almas. O céu ficou vermelho, e de cima surgiram centenas de selos enquanto Tânia entoava seu feitiço final. Elas perceberam que estavam prestes a morrer, começaram a se desculpar e imploraram por perdão. Aquele foi um ato de violação. Pessoalmente, eu não aceitaria isso. Embora ela quisesse realmente queimar a luz, nunca desejaria desagradar seu mestre. Do outro lado do campo, Aros disse que foi um ato tolo da parte dele atacar o herói, mas antes que pudesse terminar a frase, Ren se apressou em atacar sua boca sem valor, dizendo que não queria ouvir suas besteiras. No entanto, Aros desembainhou sua espada e começou a desferir uma sequência de ataques que Ren mal conseguiu evitar. Apesar de ser o herói, ele se perguntava por que seus poderes mal se comparavam à força que Tânia tinha em seu duelo, então agarrou seu braço, perguntando se aquilo era tudo que ele tinha, e o acertou no estômago, fazendo-o cair. Antes que pudesse se perguntar por que Ren era tão poderoso, ele esmagou uma pedra com um único ataque, mas Aros continuou tentando cortá-lo. No entanto, Ren revelou que aquele era o poder do domador de bestas que ele zombava, pois, ao longo de sua vida, ele conseguiu estudar o modo como as bestas se moviam para dominá-las. Toda aquela dedicação lhe permitiu ver através do estilo de espada de Aros, e com a força de seu espírito felino, Ren disse que nunca houve chance de Aros vencer. No entanto, Aros lançou uma explosão de relâmpago contra Ren, dizendo que ele também tinha a mágica única do herói. Mas, quando lançou seu Gigavolt em sua direção, a bola de fogo de Ren cancelou seu ataque final com a força de T. Mesmo assim, o herói sabia que aquele era o único feitiço de Ren, então começou a ativar todas as suas outras formas de mágica para atacar Ren, mas ele conseguiu continuar evitando todos. No entanto, Ren ainda não havia usado seus próprios poderes, então Aros começou a avançar em sua direção. Ele ficou paralisado no espaço e se perguntou por que seu corpo estava paralisado. Depois de cair, Ren lembrou que ele conseguia domar insetos, pois enquanto lutavam, ele conseguiu localizar e domar um inseto usando telecinese, dizendo que estava derrotado. Mesmo assim, não era nada comparado ao tapa que Ren estava prestes a dar pelo jeito que Aros desrespeitou suas garotas. Depois de lembrar de todo o abuso que o grupo do herói lhe causou, Ren preparou seu punho e lançou seu ataque contra ele. Quando a poeira assentou, Ren revelou que havia intencionalmente perdido o alvo, porque o impacto direto teria acabado com sua vida naquele momento. Justamente então, Tânia e Conad voltaram correndo e abraçaram Ren, já que todos tinham vencido. Algumas horas depois,
Começaram a explorar a floresta perdida, mas Tanya perguntou a Ren se ela poderia apenas queimar todo aquele lugar. No entanto, Ren disse a ela que ficariam bem e começou a acariciar suas cabeças, dizendo que estava feliz por como elas o protegeram, mas ainda queria ajudar Aros a obter o escudo sagrado para salvar o mundo. Eventualmente, ele encontrou um pássaro para se assimilar e começou a voar para encontrar o centro da floresta. Embora o caminho estivesse escondido, ele conseguiu encontrar as direções que precisavam e, por horas, começaram a caminhar em direção ao local, mas perceberam que estavam andando em círculos o tempo todo. Mesmo assim, Ren achava que não era possível, já que estavam caminhando em linha reta por horas. Então, Tanya percebeu que havia algo errado com a floresta e ativou sua busca material. O círculo mágico emanou orbes de energia para guiá-los, e eles encontraram uma árvore que estava emitindo magia ilusória para desviá-los. A floresta continuava mudando para mantê-los afastados do centro. Enquanto Conad tentava socar a árvore por tê-la enganado, uma voz emanou dela, dizendo para ela deixar aquele lugar. De dentro, uma fada apareceu, uma espécie suprema que não era vista há 200 anos e possuía poderes mágicos maiores do que até mesmo os dragões. Quando Ren tentou se apresentar, ela mandou que ele tirasse sua cara feia. Enquanto ele tentava falar, ela o chamou de nojento e prometeu matá-lo se não partissem. Depois de um tempo correndo, Tanya se perguntou por que ela havia sido hostil com eles, mas Ren achava que havia uma razão para ela estar protegendo o escudo da verdade escondido dentro. Então, ele queria tentar conversar com ela mais uma vez. Quando voltaram, ele disse que só queria o escudo para proteger todos dos demônios, mas, depois que ela o avisou que começaria a atacá-lo, Ren disse que aceitaria seu ataque se isso significasse ganhar sua confiança. Enquanto ela convocava suas flechas mágicas, Ren segurou as garotas, sabendo que arriscar sua vida pelos outros era a melhor maneira de ganhar a confiança deles. Naquele momento, a fada disparou sua flecha ilusória rosa em sua direção e ficou chocada ao ver que ele não fugiria. Embora não entendesse por que um humano agiria assim, já que os humanos haviam queimado sua aldeia e matado seu povo no passado, Ren jurou que não eram desses tipos e desejou que ela confiasse nele. No entanto, ela disse que ele estava tentando enganá-la e disparou suas flechas mais uma vez, mas, no último momento, Tanya e Conad a impediram de atacar seu mestre. Elas tentaram dizer à fada que Ren as havia salvado quando todos queriam usá-las. E a fada achou estranho que duas espécies supremas se importassem com um humano como ele. Então, enquanto estendia seu braço, ela perguntou seu nome e se apresentou como Sora, dizendo que estava disposta a ouvi-lo. Depois de explicar tudo, a fada revelou que não poderia lhes dar o escudo porque era a única maneira de seu tipo permanecer invisível para os humanos. No entanto, decidiu trazê-lo de volta mesmo assim, dizendo que não queria que os humanos fossem mortos pelo Rei Demônio, e que as fadas haviam prometido ao herói anterior que manteriam seu escudo até que o Rei Demônio fosse renascido. Enquanto se afastavam, Ren não percebeu que a garota estava se sentindo chateada e se virou, perguntando se algo a incomodava e se ele poderia ajudá-la. Ao tentar dizer a verdade, ela percebeu que poderia colocá-los em perigo, mas Ren disse a ela que, mesmo que fosse perigoso, ele ainda queria ajudá-la. Ele disse que esse era o tipo de homem que Ren era, e Conad disse que eram mais fortes do que pareciam. Então, todos queriam ajudá-la. Por causa dessas palavras, a fada revelou que tinha uma irmã gêmea mais nova chamada Runa, que sempre estava protegendo a aldeia das fadas com elas. Mas um dia, tiveram que sair da barreira e, quando fizeram, um enorme monstro apareceu diante delas. Mas seus ataques eram muito fracos para deter o demônio, e ele conseguiu capturar sua irmã. Quando Sora correu para pedir ajuda aos outros para salvar sua irmã, seu líder a culpou por ter sido capturada, dizendo que ninguém arriscaria suas vidas por sua irmã inútil. Essas palavras destruíram a fada, pois ela nunca quis perder sua irmã, mas enxugou suas lágrimas, dizendo que ela não precisava suportar sua dor sozinha e prometeu que salvaria sua irmã. Ela o abraçou, finalmente liberando as lágrimas que vinha escondendo. Um tempo depois, Ren conseguiu localizar o Cavaleiro das Sombras junto com o corpo de Runa preso e começou a contar regressivamente para o ataque. Assim que eles avançaram, Ren lançou seu ataque de bola de fogo e, embora fosse ineficaz, Conad lançou-se de cima para dar um chute nele enquanto estava distraído, e Ren o socou no estômago. O cavaleiro se perguntou se ele era o herói, mas Ren disse que isso era um insulto nojento, dizendo que estava ali para salvar a fada. Percebendo que não conseguiria derrotá-los, o cavaleiro estendeu sua espada em direção a Runa, mas Tanya conseguiu bloquear seu ataque e libertou Runa de suas algemas. Depois de voar, Kada e Ren começaram a atacar o cavaleiro juntos, mas ele ficou chocado ao ver que o cavaleiro ainda estava de pé.
Justamente então, ele começou a girar para criar um tornado, mas Ren disse a Conad que tinha uma ideia para derrotá-lo. Com um círculo mágico se formando, Ren começou a procurar na floresta por insetos e encontrou um ninho de abelhas, que ele começou a domar. Embora o veneno possa não tê-lo afetado, ele sabia que isso compraria tempo, distraindo-o. E naquele momento, Ren ativou um feitiço para aumentar os poderes físicos de Cad. Com o feitiço ativado, ela correu em direção ao cavaleiro e o socou no estômago, criando um buraco em seu peito e erradicando-o da existência. Após sua partida, Konai se perguntou que energia quente ele havia derramado em suas entranhas. Para mostrar a ela o que era, Ren disse que poderia derramar sua energia quente dentro dela novamente. De volta à floresta, as irmãs gêmeas começaram a se abraçar, e Runa perguntou a Sora quem era aquele novo homem, dizendo que permitiria que ele amarrasse e fizesse o que quisesse com elas. Após lutarem entre si, Sora revelou que não poderiam mais viver naquela vila, especialmente porque toda a sua aldeia a abandonou. No entanto, ela estava preocupada com outros demônios atacando-as na floresta, então Conad perguntou se elas gostariam de se juntar ao seu grupo. Sora disse que ele já havia salvado sua irmã e Runa adorou a ideia de sentir quão forte era o corpo dele, então ela perguntou se eles a aceitariam e pediu que ele fizesse um contrato com elas. Percebendo que ninguém jamais havia domado uma fada na história do mundo, T disse que sabia que seu mestre não desistiria, então ele decidiu aceitar o desafio. Diante da árvore, ele colocou a luva e mordeu o dedo, pensando em que tipo de magia poderia usar para domá-las. Após analisar todas as 1000 formas de magia, ele levantou o braço e começou o ritual de doma, cercando ambas com fitas de selamento, e sua energia mágica fluiu de sua mão para as delas, cumprindo o pacto. Ambas viram os padrões em sua mão, mas a energia de Ren havia se esgotado completamente, e ele quase caiu no chão antes que as garotas o levantassem, dizendo que sempre protegeriam seu mestre. De volta à mansão do herói, as garotas se perguntavam por que precisavam se esconder, mas Ren lhes entregou o escudo da verdade, e Arius se perguntou como ele conseguiu encontrar o escudo em 2 dias, então o acusou de trazer um falso. À mesa, Mina começou a avaliar o escudo, percebendo que não era uma falsificação. Ao sair, Arius se perguntou quem eram aquelas 2 garotas, mas Ren disse que não era da conta dele, esperando esconder que havia conseguido domar fadas enquanto se afastava com suas 20 moedas de ouro. A Gota e a Gogoto lhe perguntou se ele queria se juntar ao grupo, especialmente já que estavam lutando para fazer qualquer coisa sem ele. Todos concordaram com seu convite, e a Gota e a Gogoto prometeu pagá-lo melhor e tratá-lo melhor, mas Ren sabia que nenhum deles havia mudado, então Conad disse para ignorar o feio Johnny Sins e ir embora com eles. Por causa disso, Ren disse a ele para enfiar sua oferta no traseiro careca, percebendo que a única coisa que realmente queria nesta vida eram pessoas que se importassem com ele, e ele já as havia encontrado. O restante do grupo achou que ele era um idiota por recusar fazer parte do grupo do herói, mas depois que partiram, Arius não conseguia esquecer a humilhação que Ren impôs, então prometeu que mataria Ren. Dentro da floresta, as fadas se perguntaram o que tornava o herói diferente, então Ren explicou que os deuses abençoaram o herói com seu sangue, dando-lhe a capacidade de quebra de limites e permitindo que ele derrotasse o Rei Demônio. Esse poder especial permite que o herói se torne mais forte sem limites. Mas as garotas se perguntaram se Ren possuía um poder semelhante, afinal, ele foi capaz de pegar a força física de Cad, os poderes mágicos de T e agora ele conseguia usar a magia das fadas. Então Konai se perguntou se ele conseguiria continuar domando espécies supremas até ser capaz de derrotar o Rei Demônio. Ao ouvir essas palavras, Ren ficou chocado, afinal, viveu toda a sua vida como nada mais do que um escravo, então nunca pensou que teria pessoas que acreditassem nele. Assim, para protegê-las, Ren prometeu derrotar o Rei Demônio, se pudesse, mas pensou que ainda não era forte o suficiente. No entanto, as garotas prometeram apoiá-lo quando chegasse a hora, e Conad lembrou de que sempre estariam ao seu lado. Na manhã seguinte, Ren percebeu que seu quarto estava ficando cheio e desejou que o outro quarto se abrisse, porque ele era um covarde que não conseguia simplesmente se apresentar. Mais tarde naquele dia, as gêmeas quentes se agarraram a seus braços enquanto viajavam para a ferreira, e quando chegaram lá, acharam o rosto feio do anão intimidador. No entanto, Runa encontrou um chicote e imaginou Ren dominando-as de mais de uma maneira, mas quando Sora começou a bater nela, Ren encontrou uma adaga que queria comprar. No entanto, ele percebeu que algo estava errado com os materiais utilizados, e nesse momento, um feio idiota pediu ao anão pela melhor espada de sua loja, antes de jogar todo o seu dinheiro na mesa.
Quando o anão pegou a melhor espada que tinha atrás do balcão, Ren ficou irritado e, embora o aventureiro pensasse que era uma espada poderosa, antes de sair, Ren se perguntou se aquele pedaço de lixo era a melhor espada que o anão poderia criar. Afinal, todas as espadas da loja pareciam poderosas em exibição, mas usavam alguns dos materiais mais fracos em seu núcleo. Quando ele perguntou ao anão se ele estava escondendo algo, o anão sorriu, dizendo que Ren tinha um olho incrível, pois todas as suas armas eram nada além de pedaços de metal que ele forjava em seu tempo livre. No entanto, ele continuou a mostrar a eles as verdadeiras espadas nas quais ele derramou sua alma, dizendo que hoje em dia todos os aventureiros acreditam que comprar uma espada cara os tornará poderosos. Então, quando ficam entediados com sua espada, a jogam fora como se não valesse nada. E para Donovan, cada espada que ele criava era como um filho seu, então ele desejava apenas dar aquelas que se importava para aqueles que valorizariam sua espada. No entanto, o anão achava que apenas um homem tão atencioso quanto Ren seria capaz de perceber as diferenças entre suas espadas, então prometeu fazer a ele uma arma personalizada, mas havia um problema: o anão revelou que não tinha material para fazê-las, arruinando os sonhos de Ren de conseguir uma pequena adaga como sua pequena persuasão. Algumas horas depois, todos foram para a guilda dos aventureiros, que estava lotada, mas quando Conad perguntou a Ruby por que havia mais pessoas do que o normal, ela revelou que o herói estava procurando membros de apoio para recrutar. Ambas as garotas notaram como Ren parecia chateado, mas ele as acariciou na cabeça, dizendo que ficaria bem. Então Ruby notou as gêmeas atrás de Ren e se perguntou se elas eram amigas dele, mas Runa disse a ela que na verdade dormiam no mesmo quarto à noite. Ao ouvir essas palavras, Ruby se perguntou como era possível que um loser nojento como ele pudesse de alguma forma se tornar um grande homem muçulmano com 4 esposas. No entanto, Ren tentou dizer a ela para fazer seu trabalho inútil e pediu que aprovasse sua missão de mineração de mitril. Esse era o material que o anão precisava, pois era um dos elementos mais raros que criariam as melhores armas. Mas, embora o anão tivesse uma mina inteira, todos os minérios de repente desapareceram, então Ren se ofereceu para encontrá-los para ele. Donovan concordou e perguntou a ele quanto ouro ele queria em troca, mas Ren disse que a única coisa que desejava era a arma que ele faria. Surpreendendo Donovan, essa foi a primeira vez que alguém valorizou suas criações mais do que dinheiro, então ele prometeu criar a melhor arma que pudesse. Algumas horas depois, todos começaram a viajar em direção à mina, mas Sora e Runa estavam cansadas demais para continuar. Afinal, elas passaram toda a vida como perdedoras sem valor, que nunca saíram de casa e só assistiram anime. Sim, assim como todos vocês, perdedores, assistindo ao vídeo agora. Você é uma vítima. Ambos estavam cansados demais para continuar se movendo, e Conad achou que era um dia quente, afinal, mas Ren sabia que havia água por perto e quando chegaram lá, eles imploraram para Ren deixá-los nadar. Quando Ren aceitou, Conad começou a se despir na frente dele, mas seu traseiro sem coragem desviou o olhar e decidiu deixá-los em paz. No entanto, ele decidiu domar 2 esquilos que o informariam se as garotas estivessem em perigo e decidiu descansar no lago. Você sabe o que isso significa: enredo, enredo e ainda mais enredo. No entanto, a cauda de Kon foi mordida e os esquilos não lhe deram nenhuma informação, então ele correu para garantir que elas estavam bem, mas viu todas as garotas sem nenhuma proteção de enredo. Depois que elas gritaram com ele, Ren se desculpou e prometeu fazer qualquer coisa por elas, mas quando ouviram essas palavras, pediram apenas que ele continuasse sendo como era, afinal, ele era o melhor líder que poderiam querer. Mas pediram para que ele se despisse e fosse nadar com elas, sem nenhuma proteção de enredo. Algumas horas depois, finalmente chegaram à caverna de Mithril, mas Ren disse às garotas para ficarem escondidas, porque a única maneira de uma quantidade tão grande de Mithril desaparecer seria se houvesse pessoas roubando de cima deles. Ren notou uma águia que começou a alertar os bandidos, e quando eles apareceram, Ren disse às garotas para garantirem que ainda estavam vivas, para que pudesse interrogá-los. No entanto, o Underline os nocauteou e Ren percebeu que não conseguiria obter informações deles, mas Sora disse que poderiam espiar suas memórias para descobrir o que realmente aconteceu. Ao se ajoelharem, as garotas ativaram sua habilidade de busca de memórias e dentro da mente do bandido, viram que havia um grupo inteiro deles roubando os minérios. Mas as garotas se perguntaram se eram úteis para ele, então Ren disse que sim, e elas imploraram para que ele lhes desse afagos na cabeça, assim como fez com Tei e Conad. Então, Ren começou a acariciá-las na cabeça e ambas as garotas se perguntaram o que mais aquelas mãos poderiam fazer.
Depois que ele terminou de acariciá-las, Ren disse que havia algo estranho nos movimentos da ave, porque provavelmente estava sendo controlada por outro domador de bestas dentro da caverna. O grupo de bandidos se perguntou o que aconteceu com seus camaradas, mas o domador de bestas revelou que todos eles foram derrotados, então precisavam se esconder antes de serem pegos e emboscá-los quando menos esperassem. Enquanto Ren caminhava pela caverna com as garotas, uma enorme bola de fogo apareceu, mas as gêmeas correram para desviar o golpe. Os magos tentaram lançar outro ataque, mas as garotas queriam mais afagos na cabeça, então dominaram os magos e eliminaram a capacidade deles de lançar magia. Os dois arqueiros tentaram derrubá-las com flechas, mas Teus queimou enquanto Conad nocauteou uma delas junto com sua amiga. Uma vez amarrados, Ren enfrentou o domador de bestas e disse a ele para desistir de sua vida de roubo. No entanto, o bandido tentou atacar Ren, mas ele desviou seu golpe e o derrubou com um único soco. Mesmo assim, o bandido ativou sua invocação mais poderosa e, do outro lado da caverna, um Behemoth apareceu para esmagar Ren. Todos perceberam que era um monstro de classe B, e Ren sabia que apenas os domadores de bestas mais fortes poderiam controlá-los, mas o bandido revelou que o treinou desde que era jovem e o liberou em direção a eles. Imediatamente, Ren evitou o primeiro ataque, mas a caverna estava começando a desmoronar enquanto ele continuava desviando dos golpes. Com um único olhar, ele sinalizou para Conad ajudar os bandidos a escaparem. Assim que as garotas levaram os bandidos para fora da caverna, Conad quis voltar para dentro, então Te prometeu cuidar deles enquanto ajudava Ren. Ao mesmo tempo, Ren lutava contra todos os detritos que caíam, mas antes que o Behemoth pudesse esmagá-lo, Conad o tirou de lá e disse que o ajudaria. Então, Ren disse a ela que distraísse o Behemoth enquanto ele prendia o domador, já que o monstro obedeceria a todas as suas ordens. Assim que se levantaram, o Behemoth tentou atacá-los novamente, mas Ren continuou distraindo e evitando todos os seus ataques. No entanto, a caverna continuava desmoronando, então Ren convocou uma bola de fogo para queimar o Behemoth. Justo então, Conad conseguiu prender o domador de bestas, mas ele disse ao Behemoth para continuar lutando, mesmo que ele fosse morto. A caverna inteira continuava desmoronando enquanto o Behemoth lançava mais ataques, e Ren corria. Ele sabia que nunca deixaria seu grupo para baixo e jurou liberar todos os seus poderes para confiar neles. Nesse instante, o Behemoth congelou no espaço e o domador de bestas não conseguiu mais controlar seu monstro. Quando ele se perguntou o que aconteceu, o selo de domador em seu braço se despedaçou, e Ren revelou que usou seu poder para sobrescrever sua invocação de domador, porque, mesmo que fosse impossível sobrescrever o selo de domador de alguém, ele sabia que se acreditasse nas palavras de seus amigos, poderia destruir até mesmo as leis do domador. No entanto, o bandido começou a gritar que ele era o único que domou o Behemoth e passou sua vida inteira treinando. Essas palavras começaram a destruir a mente do Behemoth. Então, depois que ele continuou gritando, o Behemoth começou a correr para mordê-lo. Naquele instante, Ren usou todo o seu mana em um ataque de bola de fogo e matou o Behemoth. Ao ver o cristal restante, assim que a poeira assentou, essa foi a consequência de domar um monstro, porque o selo de domador só poderia manter o ódio do monstro contra os humanos sob controle. Alguns minutos depois, os bandidos confessaram que todos tinham algo em comum, compraram as armas pela metade de Donovan, então, para se vingar dele, decidiram roubar seus minérios de Mithril. Donovan pensou que isso era culpa dele, afinal, porque tinha sido desonesto tanto com suas armas quanto com os clientes, e percebeu que era um fracasso como artesão. Ren disse que ele realmente era um miserável fracasso como ferreiro, mas pegou sua mão dizendo para ele consertar isso e fazer apenas as melhores armas pelo resto de sua vida. Essas palavras confortaram Donovan, e ele jurou que, a partir de agora, só criaria as melhores armas, começando com a arma pessoal de Ren, e perguntou a ele que tipo ele queria. A única coisa que Ren queria era uma adaga com uma manopla, mas sussurrou no ouvido de Donovan uma ideia secreta que tinha para criá-las. Mais tarde naquela noite, o herói continuava falhando com todos os domadores de bestas, dizendo a um deles que ele era um perdedor sem valor que só conseguia domar uma única besta, e perguntou ao homem se ele poderia domar uma espécie suprema. No entanto, o homem disse que era impossível para qualquer domador de bestas domar um deles. Depois que o homem saiu, Minor percebeu que todas as pessoas que falharam eram os mais fortes domadores de bestas da nação, mas todos foram rejeitados porque não conseguiam se comparar a Ren. E com Ren ausente, ele começou a liberar sua raiva sobre todos eles e disse a ela para descansar pela noite, mas antes que ela saísse, disse a ele para descansar também, já que ele precisava salvar o mundo.
Mas ele sabia que não poderia salvar o mundo ainda, não até usar o anel demoníaco que estava escondendo para matar Ren. No dia seguinte, Ren estava passeando pela cidade com Sora e Runa enquanto os enormes canhões de Tânia estavam dormindo, mas enquanto caminhavam, sentiram algo delicioso e perguntaram a ele se podiam experimentar. Então, depois de comprar alguns, começaram a devorar a salsicha de Ren e acharam que sua carne era a melhor coisa que já haviam provado. Depois de terminar, perguntaram a Ren sobre a habilidade especial que ele ganhou ao domá-las, porque Conad havia lhe concedido força sobre-humana. Enquanto Tânia lhe deu mana quase ilimitada, quando perguntaram a ele qual habilidade ele ganhou delas, ele percebeu que não havia ganho nada. No entanto, Ren os confortou na cabeça, dizendo que não precisava ganhar nada delas, porque elas eram suas preciosas companheiras que estariam ao seu lado, e isso era tudo que ele sempre desejou. Essas palavras os deixaram felizes, e elas queriam devorar mais da salsicha de Ren, mas enquanto caminhavam para a loja, um homem misterioso lhes disse para parar e pediu os nomes das meninas. No entanto, ambas estavam intimidadas e tentaram se apresentar. O homem começou a rir, dizendo que elas se tornariam suas esposas. As gêmeas acharam-no repugnante, mas o homem se apresentou como Edgar, o filho do Senhor do Horizonte, então elas não tiveram escolha a não ser aceitar suas ordens reais. Ao estalar os dedos, seus guardas cercaram Ren e ele lhe disse para entregar suas garotas, mas Ren jurou que nunca desistiria das amigas de quem se importava. Após deixar essas palavras, Edgar ordenou que seus homens o atacassem, mas todos foram nocauteados por Ren, e os guardas avisaram a Edgar que ele não era um homem comum. Então Ren disse a ele para desistir, porque nunca entregaria suas garotas. Justamente então, Edgar ordenou que seus guardas apontassem suas armas para os civis, dizendo que eles não eram nada além de ferramentas que ele usaria para conseguir o que queria. Ao avaliar a situação, Ren percebeu que seria impossível salvar todos eles, mas as meninas se ofereceram para salvá-los com sua magia. No entanto, Ren sabia que fazer com que elas revelassem sua magia de fada poderia fazê-las se tornarem pares da cidade. Enquanto se perguntava o que mais poderia fazer, percebeu que havia adquirido uma nova habilidade para lançar vários feitiços ao mesmo tempo. Assim, ele convocou 30 sigilos mágicos diferentes e liberou sua bola de fogo para queimar todos os soldados. Essa era a habilidade especial que ele havia ganho das fadas, e ele ordenou a Edgar que nunca mostrasse sua cara inútil novamente antes de ir embora. Edgar jurou que se vingaria e, enquanto seus guardas o perseguiam, as fadas agradeceram a ele por salvá-las, assim como todas as outras pessoas, que acharam que ele era mais legal que o herói. Mas uma velha bruxa repugnante lhes disse que deveriam sair agora que estavam a salvo e ir para um lugar bem distante. O herói sorriu enquanto apontava seu anel para Ren. Quando voltaram para seu local, Ren ouviu da velha bruxa que Edgar havia sequestrado qualquer garota que achasse atraente e as torturava dentro de sua mansão. Afinal, ele era o único filho do Senhor, então o Senhor silenciaria todas as vítimas e as mataria se desobedecessem suas ordens. Mas quando Tânia ouviu essas palavras, achou que era hora de queimar toda a mansão dele, dizendo que não permitiria que ele fosse atrás de Sora e Runa ou de qualquer outra pessoa da cidade novamente. No entanto, Ren sabia que precisavam ser cautelosos, mas ainda queriam salvar todos eles. Ele sabia que era apenas um domador de bestas, mas Conad sabia que Ren não poderia abandonar essa cidade. Anonia lhe disse que todos sabiam como ele pensava e que queria salvar todos que encontrasse, então prometeram que sempre o apoiariam. Ren ficou feliz por ter os melhores companheiros, então disse a eles que salvariam a cidade de seus governantes opressores. Mais tarde naquela noite, o Senhor do Horizonte iria sair de férias, mas assim que ele saiu, Edgar ordenou a seu mais forte cavaleiro que trouxesse a cabeça de Ren, pagando-lhe centenas de moedas de ouro por seu serviço. Uma vez que ele partiu, lembrou-se da humilhação que Ren lhe impôs e tocou seu sino para que uma pequena garota besta aparecesse. Mas assim que ela apareceu, ele a agarrou e começou a espancá-la, enquanto tudo o que ela podia fazer era desejar que alguém viesse ajudá-la. Na manhã seguinte, Ren se dirigiu à Ordem dos Cavaleiros e tentou relatar o ataque de Edgar a eles no dia anterior. Mas assim que deixou essas palavras saírem, Gilé apareceu, dizendo que não haveria necessidade dos cavaleiros investigarem e que acusar o senhor mais uma vez o colocaria na cadeira de execução. Alguns minutos depois, enquanto Ren caminhava com Conad, uma garota bonita apareceu do beco, dizendo que queria agradecê-lo por suas ações. A cavaleira se apresentou como Estela, a vice-comandante dos cavaleiros, e disse que ouvirá sobre como ele derrotou o grupo de bandidos mais perigoso de todas as terras, mas precisava de sua ajuda para trazer ordem à sua cidade.
Todos os cavaleiros haviam se corrompido pelo dinheiro que o Senhor lhes dava e encobriam todos os crimes do Senhor, especialmente Gilé, o comandante dos cavaleiros. Assim, ela sabia que com a ajuda deles poderia haver uma chance de salvar o país. Mas quando Ren se perguntou se poderiam confiar nela, Conad lhe disse que ela parecia uma garota honesta, então Ren decidiu acreditar nela. No entanto, eles precisavam de um plano para obter evidências de sua corrupção. Então, nos dias seguintes, os cavaleiros se uniram a Ren para executar seus planos e ele finalmente recebeu as armas de Donovan. Eventualmente, eles convocaram os cavaleiros para chegarem a um edifício misterioso e Stella achou incrível que os cavaleiros caíssem em sua armadilha. O líder soube que esse armazém continha provas de sua corrupção, então sabia que precisavam destruir qualquer vestígio de evidência e disse a seus cavaleiros para destruir o alvo assim que o localizassem. Ao entrarem no edifício, um de seus homens foi neutralizado e os portões do armazém foram trancados do lado de fora, com as gêmeas congelando. Todos os cavaleiros continuaram caindo, e essa era a manopla especial que Ren havia solicitado de Donovan. Mas ao disparar contra Gilé, ele conseguiu cortá-los no último instante e viu que Stella havia se juntado a Ren. No entanto, ela lhe disse que era tarde demais, pois toda a ordem dos cavaleiros havia sido destruída por Tanya e Conad, e ela saltou para enfrentá-lo sozinha, antes de chamá-lo de traidor que estava destruindo a cidade. Imediatamente, ele começou a correr para cortá-la, mas jogou sua espada para distraí-la e a socou no chão, dizendo que ele era a justiça deste mundo. No entanto, ela não conseguia esquecer o homem de quem se importava e avançou em direção a Gilé, cortando-o e dizendo que nenhum cavaleiro abandonaria seu dever por um pouco de dinheiro. Algumas horas depois, Edgar começou a espancar a garota depois de descobrir que seus cavaleiros corruptos haviam sido presos. Mesmo assim, ele sabia que poderia destruir Ren com seus guardas pessoais, mas o herói apareceu na janela, dizendo a ele que Ren era muito mais poderoso do que ele poderia imaginar e seria capaz de roubar seu estilo de vida. Assim, ele jogou-lhe um anel, dizendo que esse anel poderia ser usado para eliminar Ren e continuaria permitindo que ele governasse essa terra da maneira que quisesse. Dentro das memórias da garota, ela se lembrava do feliz orfanato em que costumava viver e como todos se importavam com ela, mas agora desejava que alguém viesse salvá-la. Alguns momentos depois, Stella chegou à mansão do senhor, dizendo aos guardas que Edgar estava sob investigação por corrupção. No entanto, os guardas gritaram por reforços e todo o exército apareceu para cercar as garotas e impedi-las de escapar. Ao mesmo tempo, Edgar sabia que ninguém poderia invadir seu exército, mas as garotas explodiram seu portão ao entrarem, e ele achou interessante torturar ainda mais Espécie Suprema sob o caos. Tren infiltrou-se na masmorra com as fadas, e Sora ativou sua magia de busca para rastrear o fluxo de mana no edifício, mas embora ela conseguisse encontrar a localização de várias garotas, encontrou uma única fonte que estava à altura de uma espécie suprema e Ren se perguntou o que era uma espécie suprema. A espécie estava aqui para descobrir se a fonte era um inimigo. Ele disse às meninas para salvarem os humanos enquanto ele procurava pela espécie suprema. Enquanto os guardas continuavam sendo derrotados, Ren conseguiu encontrar a sala de onde vinha a fonte dos monos. Mas assim que abriu a porta, encontrou uma pobre garota atrás de portas de prisão e percebeu que ela era ainda mais forte que uma espécie suprema, pois na verdade era uma semideusa. Depois de curar suas feridas, ele lhe disse que estava ali para ajudá-la e tentou confortá-la, perguntando seu nome. A garota chorou ao dizer que seu nome era Nai e se agarrou a ele. Nesse instante, ela lembrou-se do dia em que foi sequestrada e como seu escudo a havia protegido de Edgar. No entanto, ele trouxe todos os seus amigos órfãos, ameaçando matá-los se ela não fosse com ele. Então, ela implorou para que não os machucasse, mas, em troca, ele lhe deu um colar de escrava para usar e começou a espancá-la na frente de seus camaradas, dizendo que ela permitiria que ele obtivesse o poder dos deuses um dia. Esta era a vida miserável que ela vinha levando, e Ren tentou dizer que a salvaria, mas ela lhe contou que seu colar de escrava era impossível de tirar. No entanto, Ren pediu que ela acreditasse nele e percebeu que poderia usar seu poder de domar bestas novamente para desfazer os poderes de selamento do colar. Mas a reação de quebrar o feitiço começou a eletrocutá-lo, e Nina implorou para que ele parasse, dizendo que ninguém ficaria triste se ela desaparecesse. A essas palavras, Ren disse a ela que ele ficaria triste, porque mesmo que eles tivessem se conhecido há pouco tempo, ele sabia que conseguiria superar a dor, afinal, essa não era apenas a força dele, mas a força de todas as outras garotas. E, usando isso, ele conseguiu quebrar a magia do colar de escrava, libertando Nina pela primeira vez em 3 anos.
Do lado de fora do prédio, os cavaleiros continuaram destruindo os guardas de Edgar enquanto Conrad e Tânia brincavam com eles como se fossem brinquedos. Um dos guardas gritou para os outros usarem os reféns como escudos humanos, mas do céu, centenas de bolas de fogo os queimaram todos, e Sora e Runa disseram às meninas que haviam resgatado todos os reféns. Agora que todos estavam a salvo, as meninas decidiram usar todos os seus poderes, e Edgar percebeu que seus exércitos estavam sendo completamente destruídos, aumentando a maldição em seu anel. Dentro do salão da mansão, as meninas encontraram Ren carregando outra garota e se perguntaram quantas mais ele estaria pegando. No entanto, Conrad achou que sua cauda era fofinha e prometeu abraçá-la todos os dias. Mas, enquanto continuavam brincando, o Lorde da mansão apareceu e se perguntou como já tinham chegado tão longe. Justo então, Ren restringiu o feio fatídico, mas depois que ele caiu no chão, seu filho apareceu convocando o grilo da morte de seu anel e matou Ren naquele instante. Isso fazia parte do plano do herói, e ele estava feliz por Ren morrer como lixo patético que era, antes de voar para longe dentro da mansão. No entanto, Ren ainda estava vivo, e todas as garotas se abraçaram a ele, perguntando como ele ainda estava bem depois de ter sido atacado por um efeito de status de morte instantânea. Enquanto se perguntavam como isso era possível, Sora decidiu lançar o efeito de status de veneno nele e pensou que havia cumprido sua missão. Todas as garotas se perguntaram o que havia de errado com suas ações sem cérebro, então ela revelou que Ren não havia adquirido apenas um poder por domar duas fadas, mas sim ganhado duas habilidades. Uma delas era a habilidade de lançar múltiplos feitiços, enquanto a segunda era a capacidade de anular todos os efeitos de status especiais lançados sobre ele, salvando-o do ataque do demônio. Enquanto Edgar olhava com inveja para Ren, ele sabia que desejava que todos morressem, mas o vil poder do anel foi ativado e começou a devorá-lo, enquanto se alimentava de sua alma. Ren sabia que sentia aquele poder antes e lançou uma bola de fogo com todo o seu mana, mas o ataque não conseguiu fazer um único arranhão na besta. De dentro, pilhas de fumaça começaram a queimar e uma mão emergiu para fora. O demônio perguntou se eles eram os que o reanimaram, e Ren reconheceu a presença desse demônio, afinal, era o mesmo demônio que matou seus pais e queimou toda a sua terra natal, deixando-o perdido por toda a sua vida. Era a mesma besta que estava diante de seus olhos, e prometeu matá-los da maneira mais grotesca possível. No entanto, ele percebeu que havia milhares de outros humanos por perto, então voou para longe e começou a se preparar para caçá-los. Assim que chegou à cidade, o demônio começou a explodir todas as suas casas e queimar as ruas, mas Conrad o derrubou do céu, e o demônio viu que o grupo de Ren havia conseguido alcançá-lo. Enquanto o encarava, Ren jurou destruí-lo, e Conrad lançou-se de um prédio para socá-lo em direção a T, antes de derrubá-lo, enquanto Ren usava sua manopla para restringir o demônio de se mover. Embora não tivesse efeitos sobre o demônio, fazia parte do plano deles distraí-lo, e as fadas lançaram uma explosão maciça para queimar o demônio, mas quando a poeira assentou, o demônio saiu dela ileso, percebendo que precisaria chamar reforços para igualar a luta. Do chão, centenas de servos demoníacos começaram a correr em direção ao grupo de Ren, mas as garotas usaram suas habilidades mágicas para eliminá-los instantaneamente. Embora fossem inúteis, o demônio revelou que ele podia invocar uma quantidade infinita deles e lembrou-as que também poderia atacá-las ao mesmo tempo. Enquanto os outros corriam em direção a Conrad, Tânia voou para o céu para destruir todos os monstros inúteis. Enquanto tentavam curar Conrad, Tânia usou seu hálito flamejante para conter o ataque do demônio. No entanto, não foi o suficiente para parar o demônio, e depois de lançá-la para longe, Ren correu para se certificar de que ela estava bem. Mas ela se levantou e fingiu estar bem. Vendo que seus ataques eram ineficazes, o demônio decidiu liberar sua energia mágica para o céu, fazendo chover explosões para queimar toda a cidade. Essa era a mesma cena que Ren havia passado todos aqueles anos atrás, então ele usou todas as suas bolas de fogo para atacar o demônio, enquanto as fadas lançavam uma esfera de luz sagrada do céu para perfurar seu coração. Justo então, Ren decidiu inserir sua energia mágica quente profundamente nas garotas para superá-las, e uma vez que penetrou profundamente, as garotas correram para atacar o demônio. Justo então, as fadas ativaram sua habilidade de julgamento, e Conrad saltou do céu para esmagar o demônio, mas quando a poeira assentou, o demônio ainda estava ileso. Com um simples estalar de dedos, ele convocou centenas de dragões e bestas terrestres, mas o verdadeiro alvo eram os aldeões da cidade do horizonte.
Então, quando ele tentou fugir, Tânia lançou seu hálito de fogo contra ele, mas ele sacrificou alguns de seus dragões para bloquear o ataque, dizendo-lhes que a batalha tinha acabado. Enquanto Ren se perguntava como poderia salvar todos os aldeões e derrotar o demônio, Runa e Sora disseram a ele que finalmente poderiam ser úteis e que teleportariam todos os aldeões para a segurança enquanto continuavam lutando contra ele ao mesmo tempo. Nina se perguntava se deveriam estar lutando contra o demônio, mas o herói disse que seu único alvo era o Rei Demônio, dizendo que não ajudariam nenhum deles. Afinal, ele sabia que não havia chance de Ren sobreviver a esse demônio, o mesmo que matou sua família. Enquanto isso, Sora e Runa conseguiram encontrar Stella e os cavaleiros, pedindo que trouxessem todos os cidadãos de volta para que pudessem teleportá-los para longe. Mas quando partiram, disseram a Nina que tudo ficaria bem, já que Ren os salvaria. Ao mesmo tempo, Conad continuou batendo em todos os demônios, enquanto Tânia os queimava e disse aos outros para se afastarem em segurança. Do lado da cidade, os guardas haviam reunido todos os cidadãos restantes, mas perceberam que as garotas eram fadas e não podiam confiar nelas, já que as fadas odiavam humanos. No entanto, o homem cuja salsicha eles devoraram apareceu e perguntou como sua carne estava. Quando a garota disse que sua grande salsicha estava suculenta, ele ficou contente em ouvir isso, dizendo aos outros que elas eram iguais a eles. Uma das garotas e sua avó se lembraram da vez em que foram salvas por eles, e lentamente todos os outros perceberam que podiam realmente confiar nas fadas. Juntas, elas teleportaram a maioria dos cidadãos para longe, mas nesse momento, os monstros encontraram seu esconderijo. Então, Runa e Sora decidiram dividir seus poderes para teleportar os outros enquanto Conad e T continuavam lutando contra as bestas. Os outros aventureiros chegaram e os cavaleiros revelaram que essa era a ordem da Guilda dos Aventureiros. Quando Ruby implorou para que eles ajudassem o traseiro fedorento de RY e seus camaradas, Donovan apareceu com uma caixa cheia de armas, dizendo que suas maiores criações seriam liberadas, pois ele tinha uma dívida a saldar com Ren. Assim, os aventureiros formaram uma linha para que ele lutasse contra o demônio, e Ren agradeceu a todos, prometendo salvar a cidade. Ao mesmo tempo, Sora teleportava os cidadãos enquanto Runa queimava todos os demônios, e Na se perguntava como poderia também estar ajudando-os. Ela esteve assustada a vida toda e se perguntava se sempre era aceitável ser a protegida. Assim que Sora terminou de teleportar todos os aldeões, percebeu que Na havia desaparecido. Ao mesmo tempo, Ren percebeu que o demônio ainda estava muito longe, mas T sabia que sua forma de dragão só a tornaria um alvo a ser eliminada instantaneamente, enquanto a magia de teleportação das fadas demoraria muito para ser ativada para Ren usá-la. Então, Nina correu para abraçar Ren, dizendo que não podia fugir enquanto os outros a protegiam, então ela queria ajudá-los. Ambas as garotas perceberam que ela era a semideusa que precisavam, já que semideuses eram os únicos capazes de teleportação instantânea. Ren perguntou se ela poderia ajudá-lo, e ela prometeu que sim, mas então uma horda de bestas começou a se aproximar deles, então Conad e T prometeram cuidar delas enquanto Ren lidava com o demônio. No entanto, o demônio achou que Ren era um inseto tolo e tentou atacá-lo antes que ele escapasse e continuasse evitando todos os seus ataques com sua luva. Quando se aproximou da altura dele, o demônio preparou seu golpe final, mas não os teleportou no último instante. Juntos, começaram a voar em direção ao demônio e, embora o demônio percebesse que estavam usando essa habilidade para voar, Ren decidiu aumentar seus próprios poderes. Mas o demônio disse que tudo já tinha terminado para ele ao liberar todos os seus dragões. Ren revelou que seu impulso poderia fazer mais do que apenas aumentar habilidades físicas e se teleportou mais perto do demônio, selando-o com suas bandas de dominação. No entanto, a aura demoníaca começou a se espalhar para Ren, e enquanto a consumia, ele soube que havia pessoas que se importavam com ele e contavam com ele, então despertou os poderes do deus da dominação dentro de si, sobrepondo toda a dominação dos dragões. Mesmo em todos os milhões de anos que os demônios viveram, esta foi a primeira vez que alguém conseguiu o impossível, e Ren levantou a mão, dizendo que não poderia fazer isso sem seus camaradas. Enquanto o demônio se libertava, Ren lançou todos os dragões em direção a ele. Quando o demônio estava prestes a desaparecer, ele se perguntou qual era seu nome, mas Ren disse que não era delator, e o demônio desapareceu. No entanto, a mana de Nina estava completamente drenada, e eles começaram a cair em direção ao chão, antes que Tânia conseguisse pegá-los. Ao mesmo tempo, Conad e todas as outras garotas estavam esperando por ele, e o sol começou a nascer depois que o mal foi extinto. 3 dias depois,
As garotas começaram a ajudar os outros a reconstruir a cidade, e o gerente da loja continuou alimentando as fadas com sua enorme salsicha. Depois de algumas horas, Nina disse a Ren que queria continuar ajudando em suas aventuras, mas Ren não sabia se conseguiria até mesmo domar uma semideusa. No entanto, todas as garotas sabiam que ele já havia realizado coisas muito maiores, então ele tirou as luvas antes de morder o dedo e começou o ritual de invocação. Os selos de dominação começaram a cercá-la, e depois que ela disse seu nome de volta para ele, os sigilos mágicos começaram a fluir para sua mão, selando seu contrato como sua nova pet. Candy ficou feliz em ter uma nova irmã mais nova, mas Tanya também queria abraçá-la, e Runa ficou contente em ter uma nova irmã mais nova que não era uma rabugenta como a atual. Todas elas ficaram felizes em ter uma nova irmã no grupo. Irene sorriu ao ver como todas estavam felizes. Mais tarde naquele dia, na Guilda dos Aventureiros, Ruby disse que Rua foi promovido ao rank C e que todos os aventureiros concordaram que ele merecia pular diretamente do rank I. Quando ele ouviu que se tornaria um top G, revelou que seu lugar estava ficando pequeno demais e se perguntou se havia um quarto maior em que suas asas quebradas pudessem se mudar. Mas, ao ouvir isso, Ruby lhe disse que seria melhor para eles comprar uma casa, já que ela poderia usá-la para aprisioná-los na cidade. Mesmo assim, todas as garotas acharam que seria incrível ter uma casa onde pudessem viver juntas, então Ren concordou que todos deveriam comprar uma casa. Mas, depois de um tempo vendo casas idiotas, perceberam que talvez não houvesse casas para elas. Justamente então, Ruby mostrou a casa final, dizendo que era uma linda mansão com uma enorme banheira para todo o desenvolvimento de enredo que quisessem, e era até a casa mais barata de toda a nação. No entanto, Tanya achou que havia algo estranho e não era o jeito que Ruby cheirava, pois esse negócio parecia bom demais para ser verdade. Então Ruby decidiu revelar a verdade, dizendo que a casa era assombrada. Enquanto o resto deles estava bem, Conad gritou porque não conseguia lidar com fantasmas. E quando Runa se perguntou o que os fantasmas fariam, Ruby disse que eram horríveis. Eles viravam seu travesseiro, deixavam a água do banho fria e até colocavam cure debaixo do seu assento para parecer que você se cagou. Todos acharam que isso não era tão sério, mas Conad disse que poderia apenas dormir do lado de fora, se necessário. No entanto, Ren achou que valia a pena ver como era a casa por dentro antes de decidir, e todos entraram. À medida que caminhavam mais fundo na casa, Na espirrou e deu um ataque cardíaco em Conad, mas Tanya percebeu que a casa estava realmente limpa para algo tão abandonado. Justamente então, todos os móveis começaram a se mover e uma voz feminina começou a gritar para eles saírem. Diante de seus olhos, uma empregada sexy apareceu, e as fadas pensaram que poderiam usar sua mágica para fazê-la desaparecer, mas ela continuava reaparecendo na frente delas e ficou irritada, gritando para que saíssem. Quando viu que Tanya percebeu que a empregada provavelmente não tinha mágica de ataque, embora elas tivessem descoberto seu segredo, ela viu a vulnerabilidade de Cad e decidiu zoá-la para que saísse. Mas, quando foi encurralada, Conad jurou que não estava com medo e conseguiu cortar seu corpo mágico. Seu medo permitiu que ela transcendesse as habilidades de sua espécie suprema, e ela começou a usar ataques astrais enquanto tentava morder os fantasmas. Ao mesmo tempo, as gêmeas criaram uma barreira astral para que ela não pudesse escapar. Antônia segurou Conad antes que ela devorasse a empregada. Uma vez que estavam calmas, Ren perguntou se ela queria conversar agora, mas a empregada achou que precisava possuir Ren. No entanto, ele a ordenou a parar, e naquele instante ela congelou no lugar. Ele se perguntou como isso era possível. Ele revelou que um velho lhe ensinou sobre domar fantasmas, mas quando ela pediu para ele continuar, ele disse que essa era toda a história. Até o fantasma se perguntou como isso explicava seus poderes quebrados e overpower. Mas todas as outras garotas já estavam acostumadas com isso. Com seus poderes, ele conseguiu derrubá-la no chão, então a criada desistiu e disse para eles apenas queimá-la. No entanto, Ren decidiu se apresentar a ela, dizendo que queria apenas conversar. Depois de ouvir essas palavras, ela achou que ele era interessante e se apresentou como Tina Holly, uma criada que morreu servindo nesta casa. Quando Tanya se perguntou como ela havia terminado como um fantasma, Tina revelou que sua antiga chefe era uma mulherengo que a matou, então ela se tornou um fantasma sem nem perceber. No entanto, ela percebeu que era hora de se mudar, em vez de assustá-los, mas Ren perguntou a Con se ela ainda tinha medo dela. Então, ela disse que ficaria bem desde que todos estivessem com ela. Enquanto Ren a afagava na cabeça, todos sorriam e ele perguntou se ela gostaria de viver com eles. Afinal, sua existência tornava o preço da casa mais barato, então ele queria que ela ficasse.
De qualquer forma, Antônia disse a ela para apenas aceitar a bondade dele. Então ele se levantou, dizendo que estava ansioso para viver com ela e ela concordou em se tornar parte de seu grupo. De volta à guilda, Ren assinou o contrato para ter a casa, e Ruby achou incrível como ele conseguiu adicionar até mesmo um fantasma ao seu grupo. Então Ruby a recebeu, dizendo que Horizon agora era seu lar. Mas essas palavras chocaram Ren, e ele estava feliz por finalmente ter um lugar para chamar de lar. Ao mesmo tempo, na cidade, o herói se aproximou de um comerciante, exigindo uma semana de rações dele de graça. No entanto, o comerciante disse que não tinha nada para oferecer para aquela turma feia, dizendo que eles eram um grupo inútil que não se importava com a cidade que estava sob ataque. Ouvindo sua insolência, eles pensaram em pegar rações de outro comerciante, mas todos juraram que não ajudariam um herói inútil como ele, e todos os vilarejos disseram para ele tirar seu grupo covarde da cidade. Vendo que estava encurralado, ele derrubou a barraca do comerciante antes de sair. Enquanto caminhava, um dos moradores disse que o domador de bestas era mais herói do que ele jamais seria, e Aro jurou matar Ren um dia. Mais tarde, naquele dia, Conad estava feliz que Ren finalmente dormiria em uma cama em vez do chão. Naquela noite, Tina preparou um banquete para eles com Runa, e todas as garotas estavam animadas para devorar a carne de Ren. Justo então, Na agradeceu a Ren, dizendo que finalmente não estava mais sozinha por causa dele. Depois de ouvir essas palavras, ele se lembrou de como havia perdido tudo neste mundo e como um buraco havia se aberto em seu coração desde então. Embora Tina pensasse que eles eram sortudos por serem uma família, as garotas disseram que ela também não estava sozinha, pois agora fazia parte da família deles. Enquanto Ren os observava, ele percebeu que se juntar ao grupo do herói não era nada além de uma fuga do vazio que sentia enquanto vivia sozinho. Mas agora que tinha pessoas que realmente se importavam com ele, ele finalmente se lembrou de como era ter uma família. Enquanto todas as outras garotas o observavam, elas se perguntaram por que ele estava chorando, e ele disfarçou como se estivesse apenas chorando para comer a comida. Mas, no fundo, ele sabia que era por causa de todos os novos laços que havia criado nesta aventura, a nova casa que conquistou e a nova família que sempre poderia voltar. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus companheiros mestres lendários da trama.